Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação: Eduardo Tramarim. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora. O clamor pela anistia aos presos e exilados políticos sempre existiu durante o regime militar. Porém, nos anos de forte repressão, as tentativas não obtiveram êxito. Mas foi ao longo do governo do general Ernesto Geisel, na segunda metade dos anos 70, que o movimento tomou forma, cresceu e tornou-se popular. Comitês e núcleos pró-anistia surgiam no país e no exterior. O movimento ganhou o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, da CNBB, da imprensa, dos cientistas e de militares que foram afastados do exercício da função pelos seus pares no governo militar. O Comitê Brasileiro pela Anistia foi criado em 1978. A campanha pediu uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ampla para abranger todos os perseguidos pelo governo militar e geral para restituir-lhes todos os direitos que tinham antes de serem punidos. O governo, embora tenha pregado a abertura gradual do sistema político, apenas acenava com a revisão de punições. Nesse período, alguns deputados federais cassados, como Mário Covas, do MDB paulista, conseguiram reaver seus direitos políticos graças à revogação do AI-5 e outros atos institucionais do governo militar. A seguir, o presidente da República, general João Batista Figueiredo, sucessor de Geisel, diante das pressões da sociedade, logo em seu primeiro ano de governo envia ao Congresso um projeto parcial e restrito de anistia política. O texto exclui do perdão os acusados de praticarem atos terroristas e não prevê a possibilidade de processar os agentes da repressão que torturaram presos políticos. Amplos setores da sociedade civil condenam o projeto de anistia parcial. Pelo projeto, servidores civis e militares anistiados dependem de uma petição aprovada pelo governo para serem reintegrados às suas funções. As articulações para definir a lei da anistia que o governo se propõe a conceder como parte do processo de redemocratização lenta e gradual são comandadas pelo senador Petrônio Portela, da Arena do Piauí. No dia 27 de junho de 1979, o projeto que concede a anistia é lido para os deputados e senadores no Congresso Nacional. É eleito presidente da comissão mista que analisou o projeto o senador Teotônio Vilela, de Alagoas, e designado relator o deputado Hernani Sátiro, da Arena da Paraíba. O senador Teotônio Vilela inicia então visitas a presos políticos em todo o país. Após essas visitas, Teotônio salienta não ter encontrado nenhum perigoso terrorista, apenas jovens idealistas que haviam lutado por suas convicções. Teotônio declara-se então a favor da anistia ampla e irrestrita, deixa a Arena, o partido governista, e passa para o MDB. A Câmara rejeita em seguida a emenda do deputado Djalma Marinho, do Rio Grande do Norte, que estendia a anistia a todos os presos pelo regime militar. Após debates, apresentação de emendas e substitutivos, o projeto vai à votação final. Com o Congresso reunido em sessão plenária, o senador Paulo Brossard, do MDB gaúcho, considera a proposta de anistia insatisfatória. A oposição nesta casa reivindica a glória de ter criado as condições para que a anistia pudesse chegar a esta casa, ao mesmo tempo em que declara que este projeto que aqui está longe do seu modelo ideal. A campanha pela anistia ampla, pela anistia saneadora, pela anistia reparadora, pela anistia pacificadora. Esta continuará. Não vai continuar amanhã, porque vai prosseguir hoje. Votado hoje o projeto da anistia restrita, ou da anistia mesquinha, ou da anistia caolha, ou da anistia paralítica. Hoje, ainda hoje, daqui diremos ao Brasil: a nossa vitória
está longe ainda de ser alcançada. Na ocasião, Paulo Brossard critica o projeto por perdoar todos os agentes da repressão que teriam torturado os presos políticos e não perdoar os acusados da subversão, apontados como terroristas. Nós atravessamos uma longa e escura era de violências de toda a ordem. E o que é mais grave ainda é que muitas destas violências foram cometidas por aqueles que mais do que quaisquer outros não podiam praticá-las. Quando a violência, nas suas feições mais bárbaras, nas suas modalidades mais repulsivas, nas suas degradações mais repugnantes, vicejou e prosperou neste país, sob o signo falso da ordem que não é ordem, da ordem que é desordem, porque da ordem que é crime. Eu, senhor presidente, que repilo a violência, que repilo o terrorismo em todas as suas modalidades, eu pergunto qual é a diferença que existe entre um terrorista e um torturador. Qual é? São tipos do mesmo gênero. O senador Jarbas Passarinho, líder do governo no Senado, admite que o projeto governamental é anistia possível e deve ser visto como um primeiro passo que pode ser aperfeiçoado. Anistia restritíssima, disse alguém. Imoral, disse outro. É uma anistia que em 2.260 pessoas anistiáveis, anistia 2.200. Apenas 60 ficam do lado de fora. E ficam de lá de fora não se dizendo que ficarão permanentemente. Ficam do lado de fora tendo o presidente da República autorizado a mim, como seu líder no Senado, de no momento de ler a mensagem que chegava às duas casas do Congresso, dizer que esse era o primeiro passo de uma primeira fase. Não deve a maioria irritar-se. Ao contrário, a nós cabe, como coube ao presidente, o gesto aberto de generosidade, o primeiro. Se ele é aceito, muito bem, e haverá segundo, e haverá terceiro, e haverá perspectiva. Senhores senadores e senhores deputados, abaixo o ódio, abaixo a intolerância, abaixo a mosca que se ergue, defendida por um senhor senador! Na votação final, por voto da liderança, o MDB apoia o projeto governista, alegando tratar-se de um avanço mesmo que parcial. 29 deputados e 12 senadores da ala à esquerda do MDB pronunciam-se contra a aprovação. O Congresso aprova e no dia 28 de agosto de 1979, o presidente Figueiredo sanciona a Lei da Anistia, de número 6.683, que concede anistia a todos que cometeram crimes políticos ou conexos com estes entre setembro de 1961 e agosto de 1979. Nos dias seguintes, presos políticos deixam o cárcere e processos em tribunais militares são encerrados. Começa a volta dos exilados políticos, estimados em mais de 5.000, e o reaparecimento na vida pública daqueles que estavam clandestinos. Retornam ao país em setembro Leonel Brizola, Miguel Arraes e o ex-deputado Márcio Moreira Alves, todos recebidos por manifestações públicas organizadas pela oposição. A seguir chegam Luiz Carlos Prestes e João Amazonas, entre outros. Mesmo com a lei, as entidades pró-anistia prorrogam seus trabalhos por mais tempo. Entre outras atividades, continuam dando assistência jurídica aos exilados que chegam ao país e são intimados a prestar esclarecimentos a órgãos da repressão ainda não adaptados aos novos tempos. Ao mesmo tempo em que o governo anistia políticos no final dos anos 70 e a censura baixa a guarda permitindo a veiculação de peças teatrais e músicas antes proibidas, o aparato repressor do governo redireciona sua força para reprimir o movimento operário que ressurge forte na região do ABC paulista. O governo intervém em sindicatos, prende grevistas e destitui líderes e dirigentes sindicais com bombas e cacetetes. Mas com a lei da anistia e com o país de volta ao multipartidarismo, ainda no final de 1979, o governo gerava condições para que a transição negociada à democracia fosse realizada, com o retorno dos militares às suas funções normais.